Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Victor. Estou aqui mais uma vez para fazer essa análise incrível de cards de campo de batalha e dessa vez o card escolhido é da Natasha, deusa do trovão. Veja só pessoal, essa versão da Viúva Negra, ela existe numa realidade alternativa onde a própria Viúva Negra levanta o Mjolnir e adquire os poderes do deus do trovão. Vamos entender em campos de batalha como ela funciona e como maximizar o seu potencial. Vamos entender o card e ver como ele funciona para poder trabalhar da melhor forma em campo de batalha e levar a vitória para você. Vamos lá. Natasha, deusa do trovão, então, Natália Romanova, né? Um personagem de 2 estrelas, custo baixo, padrão da Natasha, status base 2/7. Então aqui já é interessante, a Natasha já tem um total de pontos de vida um pouquinho mais elevado que o padrão, que é 6. Então 2/7 já é um personagem bem interessante. A sua primeira habilidade, Ressurgência Trovejante, diz o seguinte: no início de sua fase, sempre que Natasha, deusa do trovão, for atacado por um inimigo, outro aliado alvo com menos pontos de ataque, recebe +1/+0 até o final de sua próxima fase. Então aqui nós temos um efeito de suporte buffer, né? Então todo início de fase a Natasha vai buffar algum aliado seu. É importante ressaltar que é outro aliado alvo, ela mesma não pode. Ou seja, em uma situação em que a Natasha está sozinha em campo de batalha sob seu controle, ela não vai poder ativar essa habilidade, pois não há outro alvo para ela, só tem ela mesma e ela não pode ser alvo desta habilidade, ok? Bom, essa habilidade ela dispara efeito em todo início de fase da Natasha e também sempre que ela é atacada, ou seja, se o seu oponente decidir que tem que eliminar ela atacando ela, ele vai ter que pagar o preço por isso. Dessa maneira, a Natasha vai acabar buffando os seus aliados mais e mais ainda. Então é um personagem muito interessante que vai exigir que o oponente tome decisões difíceis, ou manter ela em campo ativando e usufruindo de suas habilidades, ou tentar removê-la atacando e acabar pagando o preço de buffar outros aliados seus. Perfeito? Sua segunda habilidade, Determinação Inspiradora, do tipo estática, diz o seguinte: habilidades estáticas dos inimigos de custo menor ou igual a 3 não afetam seus aliados. Bom, o texto aqui é simples. Vamos entender agora, então, o que são habilidades estáticas que afetam os seus aliados. Ou habilidades estáticas, ou melhor dizendo, habilidades estáticas dos inimigos que afetam os seus aliados, né? Vamos lá. Habilidades estáticas, pessoal, em campo de batalha, marcado pelo aquele ícone que é tipo um X, elas funcionam da seguinte maneira: elas impõem uma regra nova em jogo durante aquela partida, enquanto aquele personagem com habilidade estática está em campo. Ou seja, essas habilidades, elas de fato declaram alguma regra adicional no jogo. Por exemplo, você tem o Senhor das Estrelas V1 lá da coleção Champions, que tem uma habilidade estática que diz: os inimigos têm. E aí os inimigos têm uma habilidade que quando ele desencadear, ele perde vida. Então essa habilidade estática do Senhor das Estrelas diz: os inimigos têm, ou seja, essa habilidade estática, ela influi efeitos sobre os inimigos, ok? No próprio texto da carta já diz. Outra carta que faz a mesma coisa é o do Loki também. Os inimigos têm a habilidade estática. Então assim, está influindo efeitos sobre quem essa habilidade? Sobre os inimigos, perfeito? Nós temos algumas outras cartas, por exemplo, carta da própria Jubileu, dos X-Men. Os inimigos, é estática, os inimigos com provocar tem -1. Essa habilidade está aplicando seu efeito em quem? Nos inimigos. Agora, quando uma habilidade estática não influi efeito sobre os inimigos, mas sim aos aliados, ela diz: seus aliados têm, seus aliados não podem ser alvo, seus aliados não podem ser escolhidos. Assim, essa habilidade estática influi sobre os seus aliados. Ou seja, o texto em campo de batalha é bem claro. Quando uma habilidade estática influi efeito sobre os seus aliados, vai estar dizendo: seus aliados têm, seus aliados não podem, seus aliados, etc. Agora, quando é sobre os inimigos, ele diz: os inimigos não podem, os inimigos têm, os inimigos, etc. Entende? Então ele é muito claro em dizer sobre quem está o efeito dessa estática. E a habilidade de Determinação Inspiradora da Natasha, ela protege os seus aliados de custo menor ou igual a 3. É isso? Protege os seus aliados, todos os seus aliados, de inimigos de custo menor ou igual a 3. Vai proteger os seus aliados das habilidades estáticas desses inimigos que influem efeitos sobre os seus aliados. Por exemplo, se o seu oponente tem um Graviton, e o Graviton tem uma habilidade que diz: seus inimigos, ou os inimigos, não podem desencadear habilidades e ter golpe furtivo. Ou seja, a habilidade do Graviton está influindo um efeito sobre os seus aliados. Com a Natasha em campo sob seu controle, os seus aliados não estarão sob esse efeito.
Eles estão livres desse efeito. Perfeito? Então, é bacana entender essa parte toda gramatical aí dos textos das habilidades, pois elas nos clareiam muito sobre como funciona o efeito dessas habilidades. Agora vamos entender onde a Natasha encaixa bem. Então, bom, falando dessa segunda habilidade, aproveitando, ela é muito eficaz contra inimigos que têm estáticas que podem quebrar os seus aliados. Por exemplo, você tem a própria Feiticeira Escarlate V2, que vem lá na coleção dos X-Men. Quando ela entra em campo de batalha, escolha um inimigo. Essa é a parte desencadeada da habilidade. Aí a parte estática diz: aquele inimigo não pode ativar habilidades. Ou seja, há uma função estática que está influindo efeito sobre o seu aliado. Com a Natasha, esse efeito não vai acontecer. Então é muito bom você ter a Natasha ali como um coringa no seu deck, para quando o oponente baixar esses personagens que dão, principalmente personagens de controle. O Senhor Fantástico V2 também tem habilidades que influem efeitos sobre os inimigos, no caso vai influir sobre os seus aliados. Então você desce a Natasha e está livre disso. Perfeito? Bom, o nosso segundo ponto aqui é a sua primeira habilidade. Ela é uma buffer. Então você ter personagens que quando são alvo crescem de alguma maneira ou disparam um efeito é legal. Por exemplo, o Hulk vermelho, quando ele é alvo de uma habilidade, ele além de crescer o seu total de pontos de ataque, ele causa dano global. Então, a própria Natasha pode crescer o ataque dele. Se você quer que outro aliado seu também tenha ataque aumentado, coloca um outro aliado que ela vai aumentar. É importante, sempre será outro aliado, nunca ela mesma. Então, observe sobre isso. Ela não pode ficar sozinha, senão ela não vai ter muita serventia com a sua primeira habilidade. Perfeito? Mais um personagem de suporte, buffer, e um personagem que também inibe esse efeito de controle dos seus inimigos, de afetar os seus aliados com estáticas diversas, né? Então é muito importante utilizá-la. Natasha, para mim, é um staple, encaixa em qualquer deck. Ela é um coringa e ela vai proteger você muito de partidas difíceis, muito controladas, e vai te deixar jogar mais aliviado. Perfeito? Até o próximo vídeo, pessoal. Deixa aquele like, deixa um comentário sobre o que você acha da Natasha, a deusa do trovão. Ela é boa pra você? Ela entra em seu deck? Deixa um comentário bacana pra gente, se inscreve no nosso canal e acesse o nosso Instagram e nos siga, @mcampos_de_batalha. Nos siga lá, entre no nosso grupo que está o link na bio, peça seus decks e entre para o campo de batalha você também. Tamo junto, um forte abraço, é nóis!